Boa noite, irmãos. Nós podíamos já terminar aqui, né? Foi tão abençoado ver os nossos jovens dando testemunho daquilo que Deus fez na vida deles, que eu acho que nós podíamos parar. Mas como eu fui convidada para ministrar a palavra hoje, eu quero falar com vocês também, um pouquinho, tá bom? Então, vamos orar? Vamos pedir a misericórdia de Deus para nossas vidas? Senhor Jesus, nos dá entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Assim como o Senhor falou com aqueles jovens no acampamento, ó Deus, fazendo diferença na vida deles. Fala, ó Deus, conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É o seguinte, eu não vou fazer uma leitura bíblica antecedendo a minha palavra, porque o texto que eu vou falar hoje, a leitura bíblica, que vocês, se quem quiser acompanhar, ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versos de 1 a 13. 2 Samuel 9, versos de 1 a 13. Eu não vou ler antecipadamente, porque eu vou chamar várias vezes a palavra aqui. E é um texto tão rico, irmãos, é um texto tão maravilhoso, que eu vou pedir para que vocês leiam depois em casa. Não dá para a gente falar tudo que tem para falar sobre esse texto, porque ele é extremamente rico. Eu pus o nome no tema da minha fala de hoje, a graça restauradora da mesa do rei. Nós vamos conversar hoje de como que Deus deixou, ao longo da história bíblica, várias pistas, vários indícios daquilo que seria o cumprimento da aliança, ele cumprindo a aliança que ele fez lá no livro de Gênesis. Então, durante todo o Velho Testamento, ele vai mostrando que aquela aliança iria se cumprir naquilo que Jesus fez na cruz por nós. A graça restauradora da cruz. E nesse texto que nós vamos ler, é um texto que nós vamos conversar, é um texto que ele mostra com muita clareza, com muita ênfase, como será a graça como é a graça restauradora de Deus e como ela pode ser na vida de cada um de nós. Eu acho interessante que você vai perceber, eu acredito, que essa história sobre a qual nós vamos conversar aqui hoje, ela faz esse anúncio preciso da história da nossa redenção. E também faz um indicador daquilo que seria a ceia do Senhor, a mesa do Senhor nas nossas vidas. Existe então, nesse livro de 2 Samuel, no capítulo 9, existe uma história que ela é caracterizada pela lealdade, pela bondade e pela graça. Ela conta uma história que se iniciou, na verdade, 20 anos antes. É a história de dois jovens, Davi e Jonatas. O que acontecia naquele momento? Jonatas e Davi eram muito amigos, muito amigos. Mas, naquele momento, Saul, que era o pai de Jonatas, queria matar a Davi, porque ele sabia que Davi, possivelmente e muito provavelmente, seria o novo rei de Israel, poderia ocupar o seu lugar. Então, qual era a vontade dele? Matar a Davi. E Jonatas, sabendo que Davi era ungido de Deus, fez um pacto com Davi. Não só ele protegeu a Davi, mas ele também pactuou com Davi, fez uma aliança com ele, de que Davi o protegeria, ele protegeria Davi, mas Davi também o protegeria, bem como protegeria a toda a sua descendência. 20 e poucos anos após essa aliança, esse pacto ser firmado, é que acontece a história que nós vamos conversar sobre ela hoje.
Alguns personagens bem interessantes poderiam servir de mote da nossa conversa aqui, que aparecem nesse texto, nesses 13 versículos, não é? Primeiro, nós poderíamos falar sobre Saul. Saul, um rei poderoso, um rei que ocupou um lugar de muito destaque, mas que num determinado momento da sua história deixou de obedecer ao Senhor. Começou a fazer o que queria e não aquilo que Deus queria. Nós podíamos aprender com Saul a não desobedecer à vontade de Deus. Mas outra personagem que aparece lá é Ziba. Ziba é um servo de Saul, que pela história que aparece, vocês vão ler depois com mais cuidado, ele era uma pessoa com princípios e valores morais bem fluidos, bem sem firmeza, né? E ele vai nos mostrar o que nós não devemos fazer quando somos servos de um rei, não é? Mas, ao contrário dele, aparece uma outra personagem, que é Jonatas, que eu já falei dele para vocês. Jonatas tem uma postura leal, uma postura amiga, e com essa postura ele consegue não só proteger e abençoar o seu amigo, mas também proteger e abençoar a toda a sua descendência, como nós vamos ver daqui a pouco. Qualquer desses personagens poderia ser o foco da minha fala hoje. Mas como o tema que eu me propus a falar é a graça restauradora da mesa do rei, então eu vou focar a minha fala em outros dois personagens. Em Davi, rei de Israel, e em Mefibosete, neto de Saul e filho de Jonatas. Bem, começando. Mefibosete, falar a história de Mefibosete é falar a história de um príncipe. Ele era príncipe, ele era neto do rei, filho de Jonatas, que seria o sucessor de Saul, e ele o sucessor de Jonatas. Então, é a história de um príncipe. Ele nasce em berço de ouro, ele tem criados, ele tem muitos servos, tem mordomos, ele usa provavelmente as melhores roupas da época, ele come as melhores comidas, provavelmente ele tinha os melhores professores, ele era neto de um rei, né? Eu diria que ele tinha os melhores brinquedos da época para usar. Esse era o filho de Jonatas, neto de Saul. Esse era Mefibosete. Boas expectativas tinha o pai de Mefibosete sobre ele. Tanto que ele nasceu nessa condição privilegiada, como herdeiro de terras e tudo, e o pai pôs o nome dele não era Mefibosete. O nome dele era Meribe-Baal. E Meribe-Baal, que significa guerreiro de Deus, valente do Senhor. Esse era o nome daquele príncipe que nasceu para o reino, que nasceu para ser um governante de Israel, né? Ao dar esse nome, Meribe-Baal, para aquele menino, com certeza o seu pai, Jonatas, desejava que ele fosse um guerreiro que governaria a casa de Israel com autoridade. Boas expectativas envolviam a vida desse menino. Mas um dia, chega uma notícia no palácio. Vem um mensageiro distante e traz uma notícia. Saul, o avô de Mefibosete, e Jonatas, seu pai, foram mortos em batalha. Foi uma correria no palácio, porque na cultura daquela época, quando um rei morria e a outra dinastia assumia o poder, a primeira providência do rei, do novo rei, era dizimar possíveis pessoas que pudessem reivindicar o reino mais para frente. Então, aquele menino, mesmo sem saber, ele já estava condenado. Imagina um menino que nasceu com uma expectativa de ser rei. Ele acaba condenado. E
toda a casa de Saul, seus criados, todos se põem em fuga desesperada. E a ama de Mefibosete o carrega no colo e sai correndo. E na corrida ela tropeça com aquele menino. E ela cai. E ela o fere. Ela machuca Mefibosete. Mefibosete quebra as 2 pernas. E a palavra de Deus nos conta que nunca mais Mefibosete conseguiu andar. Aquela criança que foi gerada para ser um príncipe está agora terrivelmente machucado. Provavelmente ele começou a chorar. Aquela mulher o pega no colo novamente e consegue continuar correndo para tentar pelo menos salvar sua vida, né? A partir de então, esse menino deixa de chamar Merib-Baal para ser conhecido como Mefibosete. E Mefibosete significa vergonha destruidora. Esse menino vai viver cerca de 17 anos, curtindo a sua dor, curtindo a sua vergonha, seus medos, ferido em fuga, escondido. Na continuidade dessa história, a ama de Mefibosete o leva para uma cidade distante, chamada Lodebar. Lodebar significa não palavra, significa terra do silêncio, terra do esquecimento. Lodebar significa longe de onde tem vista, lugar árido, lugar deserto. Mefibosete fica ali, fadado ao esquecimento, recluso, escondido como um fugitivo. Pelo registro bíblico que nós estamos nos apoiando hoje, Lodebar é o lugar onde os príncipes se transformam em mendigos. É o lugar onde os sonhos morrem, onde nos tornamos prisioneiros dos nossos medos. Ali naquele lugar, esse garoto passa 17 anos de sua vida, em Lodebar, no lugar do esquecimento. Me parece ser esse um cenário que representa a nossa própria história. A história da raça humana. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Tínhamos plena comunhão com Deus. Fomos criados para viver no paraíso. Nossos pais caíram e nós fomos atingidos. E nós não fomos atingidos apenas nos pés. Nós ficamos todo deformados. A nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso corpo, a nossa alma. Não houve sequer qualquer parte da nossa vida que não tivesse sido atingida por aquela queda dos nossos primeiros pais. Mas continuando a nossa história, o que Davi vai fazer com Mefibosete é uma ilustração da graça de Deus e do que Deus faz conosco depois da queda dos nossos pais. Se em um único dia a vida do menino Mefibosete foi destruída completamente com a morte do avô e do seu pai, também em um único dia a vida do jovem Mefibosete é regenerada quando o rei resolve marcar um encontro com ele. Quando o rei marca um encontro com ele, a vida dele muda de novo. O rei o chama da terra do esquecimento para se sentar à sua mesa. Jesus, o nosso Rei dos Reis, quer nos convidar a sentar na sua mesa, como o rei Davi fez com Mefibosete. Talvez você olhe para a história de tragédia desse menino e pense: puxa, graças a Deus nada disso aconteceu comigo. Mas à medida do que eu estudava a história de Mefibosete, desse jovem príncipe, Deus foi me fazendo lembrar de situações da minha vida, e talvez você também consiga lembrar de alguma da sua vida, mas eu lembro que eu me senti como Mefibosete em alguns momentos. Numa porta de UTI, num diagnóstico ruim, em família, em várias situações, eu me senti como se eu estivesse em Lodebar, como se se eu estivesse sozinha para caminhar na minha vida.
Talvez você tenha se sentido assim, um jovem perdido como aquele menino. Talvez você esteja se sentindo em Lodebar. Na história de Mefibosete, percebi que existem pessoas, e algumas delas podem estar me ouvindo hoje, que pode um dia ter se sentido como príncipes que viraram mendigos. Talvez você tenha perdido uma posição de destaque. Você era alguém que era reconhecido no seu trabalho, na sua empresa. Vem um chefe novo, vem uma nova estrutura empresarial, e isso acaba tudo. E você está fora do mercado de trabalho, você está fora daquilo que um dia você se sentiu privilegiado, você se sentiu respeitado. Você tinha projetos, você tinha sonhos, você tinha conquistado tantas coisas, mas você pode ter perdido essa posição de destaque. Ou talvez você se sinta como Mefibosete por ser uma vítima das adversidades da vida. Ele estava brincando no palácio e num dia perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu a família. Ficou órfão. Talvez existam pessoas me ouvindo que se sentem como provavelmente se sentiu Mefibosete. Estão se sentindo sozinhos porque perderam alguém especial. Talvez um pai, talvez uma mãe, talvez um filho, ou mesmo um relacionamento que era precioso e que foi rompido. Se você está envolvido nesse sentimento de solidão e de abandono que foi trazido do dia para a noite pelas adversidades da vida, você está se sentindo como provavelmente se sentiu Mefibosete. Mas talvez o teu problema seja outro. Assim como Mefibosete, você se sinta triste e amargurado, porque quem deveria te proteger acabou te machucando. Aquela ama não tinha intenção de derrubar o Mefibosete. Provavelmente ela cuidava dele como cuidava dos filhos. Eu creio que existam pessoas que estão aqui hoje e que sofrem porque aqueles que deveriam lhes proteger, lhes deveriam amparar, cuidar de vocês, foram os que os machucaram. Talvez com palavras que vocês não conseguem esquecer, talvez o marido ou uma esposa que, em vez de proteger o seu cônjuge, o deixou doente. São tantas situações em que aqueles que nos deveriam proteger acabam nos machucando, e talvez você se sinta como Mefibosete. Ou simplesmente seus sonhos morreram. A tua autoestima caiu por terra, você se sente como Mefibosete, você sente que vale pouco. Porque na história, vocês vão ler lá o capítulo 9, quando Mefibosete chega diante do rei, ele se prostra, ele coloca o rosto no chão. E aí o rei diz para ele, Davi diz para ele, não temas, fica tranquilo, eu vou cuidar de você, vou restituir as coisas, eu vou fazer com que você sente na minha mesa e coma como um filho. Aí Mefibosete diz, mas quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Ele achava que ele tinha tão pouco valor, que naquela cultura em que, não é a cultura de hoje, que às vezes se supervaloriza o cão, né? Mas era uma cultura em que o cão não tinha valor, quanto mais um cão morto. E era assim que Mefibosete se via. Talvez você esteja se vendo assim, como alguém que não tem valor. Creio que a história de Mefibosete é a história dos que se sentem incapazes, dos que se sentem incompetentes, dos que se olham no espelho e se acham feios, dos que carregam na mente as palavras de comparação que compõem a história dos gordos demais, dos magros demais, dos que se sentem pequenos demais, altos demais. A história de Mefibosete é a história dos que se sentem fracos, incapazes, dos que se veem como menos inteligentes. É a história daqueles que vivem no lugar onde os sonhos são enterrados, daqueles que vivem em Lodebar. Eu não sei se você está vivendo em Lodebar.
Eu não sei qual é o teu Lodebar, mas se tiver, lembra do que aconteceu com Mefibosete quando o rei o chama e ele faz toda a diferença. Mas continuando, quando nós estamos em Lodebar, nós nos tornamos reféns do medo. Mefibosete não tinha coragem de sair de Lodebar. Por que ele não tinha coragem? Porque ele sabia que se alguém denunciasse que ele estava vivo, ele poderia ser morto. Então ele ficava escondido, com medo dele ser atacado, e de alguma forma ele perder a vida que ele tinha, a pouca vida que ele tinha, não é? Aquele jovem não tinha coragem de sair dali. Ele tinha que viver a sua vida naquela cidadezinha. Ele tinha medo que a qualquer momento o rei viesse, ou alguém viesse e o denunciasse e ele fosse morto. Talvez você se sinta assim. Medo de enfrentar novamente o mercado de trabalho, será que vai dar certo? Medo de enfrentar um novo relacionamento, você já se frustrou tanto no relacionamento interior. Se não for esse teu medo, mas nós todos vivemos nossa vida sempre nos encontrando com situações de medo. Alguns afligem a todos nós. Eu creio que nós somos como Mefibosete, homens e mulheres em que alguns momentos se sentem na terra do esquecimento. Mas graças a Deus, porque eu tenho uma boa notícia para você. Deus está convocando a todos nós para nos assentarmos na mesa do rei. Há lugar para você na mesa do rei. Há lugar para você na presença do Todo-Poderoso. Há lugar para mim e para você na presença dos reis, do Senhor dos senhores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há lugar para nós na mesa do rei. O texto bíblico que está servindo como base para a nossa palavra hoje, mostra que Davi surpreende a todos. Não apenas convidando o neto do inimigo, do rei inimigo, para vir até a sua presença, mas o distingue com uma frase que vai se repetir por 4 vezes nesse texto, que é comer a minha mesa. Eu adianto aqui para vocês. No verso 7, está escrito: e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aí é Davi falando direto com Mefibosete. Tu sempre comerás pão à minha mesa. No verso 10, ele vai falar com Ziba, que era aquele servo que deveria cuidar de Mefibosete. E fala: mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. No verso 11, ele fala para todos que estavam ouvindo: comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E no verso 13, o narrador do texto bíblico, ele comenta: portanto, sempre, Mefibosete sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Eu acho interessante isso para a gente pensar. A partir daquele dia, tudo mudou na vida de Mefibosete, mas ele continuou coxo. Às vezes tem coisa na tua vida que você pede tanto para Deus, talvez Deus não faça, talvez Ele não realize, mas o que Ele realiza é muito maior. A circunstância do aleijume de Mefibosete não mudou, mas muda toda a sua história e toda a estrutura da sua vida. Fico imaginando os homens de Davi ouvindo isso. Eles se entreolhando, falando: mas como é que chama o inimigo para vir para cá? E ainda para comer na mesa dele. Ele é neto de Saul, neto do inimigo. Mas assim como fez Davi com Mefibosete, acolhendo em sua casa, Deus também nos acolhe, apesar da nossa pequenez, das nossas imperfeições, Ele nos põe sentado na sua mesa. Mas o que acontece nas nossas vidas quando somos chamados a sentarmos na mesa do rei?
Primeiro lugar, a mesa do rei é o lugar onde Deus trata os nossos medos. A primeira coisa que Davi fala para Mefibosete é: não temas. É claro que Davi sabia que aquele moço estava morrendo de medo. Ele vem se arrastando, coloca sua cabeça no chão e fala: eis aqui teu servo. Ele fala: não temas. É a primeira coisa que ele diz. Você já deve ter ouvido vários pregadores falando que na Bíblia tem pelo menos o número correto de dias, 365 vezes, pelo menos, o termo não temas, significando que Deus está dizendo para nós a cada dia que nós não devemos ter medo, né? É como se Deus estivesse dizendo que quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e acorda pela manhã, Ele diz: não temas, eu estou cuidando de você. E se você coloca de novo a cabeça no travesseiro na outra noite e acorda no outro dia, tem mais um recado de Deus: não temas, eu estou cuidando de você. E você põe a cabeça no travesseiro e levanta mais uma vez, vai trabalhar, vai para a correria da vida, Ele diz mais uma vez: não temas, eu estou cuidando de você. Em Isaías 41, verso 10, a Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em Isaías 43, verso de 1 a 3, consta: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Amém? Terminando, Josué capítulo 1, verso 8, diz: não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. O recado de Deus para você, que se assenta na mesa do rei, é: não temas, eu quero tratar os teus medos, eu conheço as tuas aflições. Quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e se levanta, eu cuido de você. Deus trouxe você aqui porque Ele quer tratar dos seus medos, Ele quer tratar dos nossos medos. Mas, em segundo lugar, quem vai para a mesa do rei encontra bondade. Nós nos tornamos alvos da bondade de Deus. Olha a continuação do versículo 7. Disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Usarei de bondade para contigo. Esse termo bondade aparece 3 vezes nesse texto. E não é porque a gente merece que Deus é bom com a gente. Não é porque Ele tem pena da gente porque a gente está machucado. Não, é simplesmente porque Ele resolveu agir em nosso favor, nos abençoar, ser bom conosco. Isso é graça imerecida. Isso é cumprimento daquela aliança que foi firmada desde o Éden, que Ele teria misericórdia, que Ele usaria de bondade para conosco. Talvez você esteja enrolado, enredado em pecados. Às vezes nós estamos assim, né, todo envolvidos até em questões mais sérias. Mas, meu irmão, se hoje você decidir sentar-se à mesa do rei, do jeito que você está, Deus vai agir com bondade com você. Ele vai tirar das tramas do lamaçal e do pecado e vai te dar uma nova vida. Eu creio nisso, você crê? Amém. Há lugar para todos nós na mesa do rei. E na mesa do rei, nós também nos tornamos herdeiros da promessa. Olha o que acontece. No versículo 7, o rei Davi diz a Mefibosete: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Olha o que ele faz.
Davi não só perdoa, mas ele restitui toda a herança de Mefibosete. Davi aqui anuncia o tipo de amor de Deus para conosco. Nós somos pecadores, miseráveis, não merecemos nada da parte de Deus, pelo contrário, por minha culpa, por nossa culpa, Jesus foi despedaçado na cruz do Calvário, seu sangue foi vertido por nós. Mesmo assim, Deus nos faz herdeiros de sua promessa. Eu e você, quando nos assentamos na mesa do rei, nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Devemos, então, não andar olhando para as coisas terrenas, nós devemos olhar para as coisas do alto, porque as promessas do Senhor estão todas voltadas para aquele momento em que nós vamos nos encontrar com Ele, né? Você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com as minhas dores, com as minhas feridas? Queridos, quando nós estamos machucados, é que Deus nos chama para olhar para aquilo que de verdade tem sentido. Quem é aqui, mais alguns poucos que são da minha idade, vão se lembrar de um hino que a gente cantava, que os corais de antigamente cantavam: o caminho é longo e mau, e nossos pés feridos estão, ainda é longe de Canaã. Quem lembra desse hino aqui? Só para contar a idade. Estamos fracos, estamos cansados, estará ainda longe de Canaã. Esse hino retrata isso. O caminho é longo, é mau, fere o pé, mas nós temos a promessa, nós temos a Canaã celestial, é para lá que nós vamos, lá que é nosso lugar. Então, nós somos herdeiros dessa promessa, dessa Canaã celestial, que vai fazer toda a diferença na nossa vida quando nós nos apossarmos dessa herança. Assim como Mefibosete nunca mais pôde andar, talvez existam situações na sua vida que sejam irreversíveis. Aquilo que você tanto deseja talvez não aconteça, como eu disse agora há pouco para vocês. Mas eu preciso dizer, tem algo maior para a tua vida. Uma herança que Deus reservou para você. Olha para a eternidade. Em quarto lugar, ao nos sentarmos na mesa do rei, Deus nos coloca numa posição de honra. Se essa noite você disser, eu quero sentar nessa mesa, Deus vai te colocar nessa posição de honra, eu creio. Na mesa do rei, os pequenos se sentem gigantes, os magrinhos se sentem fortes, os fracassados se sentem fortalecidos. Na mesa do rei, as marcas das dores, das nossas debilidades e imperfeições, elas ficam no passado, porque diante da mesa do Pai, nós somos vistos somente como filhos amados. Ele nos coloca na mesa e nos permite ter a condição de filhos. Eu não sei quais são as marcas que você carrega na sua vida, mas na mesa do rei, a gente pode comparecer com as nossas debilidades. Nós somos filhos. E como filho, como pai e mãe ficam satisfeitos de ter os filhos ao redor da sua mesa, não é? Eu e o Eliseu, essa semana, estamos só. O Pedrão e a Josi estão viajando com as crianças. E como faz falta o filho sentar na nossa mesa, né? Lembra agora que eu e você, nós não merecemos nada, e Deus tem ido nos buscar na terra do esquecimento, em Lodebar. E Ele diz, ei, vem cá, eu tenho uma herança para você, eu quero te colocar na posição de filho. Eu vou mudar a sua história, você não vai mais ser o mesmo. Você crê nisso? Amém? Amém. O que esse texto nos mostra é que ao chegarmos com humildade na presença de Jesus, assim como Mefibosete fez, Ele vai nos oferecer um lugar à mesa. Ele vai tratar dos nossos medos. Ele vai restituir a nossa herança original. Nós vamos ser o alvo da bondade de Deus. E Ele vai nos colocar numa posição de honra como filhos e herdeiros. Talvez quando eu estava ministrando essa palavra,
Deus fez você se lembrar de pessoas que você perdeu do dia para a noite. Ou você se lembrou da posição de destaque que tinha e que agora não ocupa mais. Talvez você tenha se lembrado do braço que devia te proteger, mas acabou te machucando. Talvez você tenha pensado que já não sonha mais, seu coração está adormecido. Você pode ter se sentido como um príncipe que virou mendigo. A autoestima está lá embaixo. Talvez você esteja se sentindo em Lodepar, o lugar do esquecimento. E isso há tanto tempo. E você tem medo de sair desse lugar pensando, é melhor ficar aqui parado, assim eu não me machuco mais. Mas eu garanto, hoje Deus está te chamando. Filho, filha, sai da terra do esquecimento. Esse lugar não é para você. Eu preparei um banquete, eu pus a mesa e hoje vim aqui te chamar pelo nome. Como Davi fez com Mefibosete. Eu quero fazer de você alvo da minha bondade. Você não acredita? Pois eu lembro a você que a graça de Deus ao longo da história tem operado milagres extraordinários. Tem transformado facínoras em santos. Homens bêbados, devassos, violentos, tiranos, blasfemos em homens piedosos. Deus tem apanhado pessoas na vala da maldade, na sujeira mais abjeta, e feito dessas pessoas instrumentos poderosos em suas mãos. E tudo isso por causa da sua graça. Foi a graça que transformou Manassés, o pior rei de Judá, em um homem convertido. Foi a graça que transformou Saulo de Tarso, o maior inimigo do cristianismo, no maior apóstolo divulgador do Evangelho. Foi a graça que transformou Agostinho de Hipona, de um homem devasso, no maior teólogo da história da igreja. Foi a graça que transformou um monge agostiniano no grande Lutero, protagonista da reforma do século XVI. É a graça de Deus que tem o poder de transformar a sua vida. E talvez não haja um texto mais rico, mais ilustrativo, mais oportuno, mais eloquente para tratar da graça de Deus do que esse que acabamos de comentar. Nós vamos orar. Agora eu quero orar com você. Mas antes eu quero contar uma história que eu ouvi essa semana e que me encantou. E eu espero que encante você também. É uma história sobre oração. Um pai, aqueles pais bem cuidadosos, como os pais que eu vejo daqui da frente, ele toda noite passava na cama dos filhos para ver se estava tudo bem, como é que eles estavam. E um dia ele, com a porta do quarto do filho entreaberta, ele foi olhar e o coração dele se encheu de alegria. Ele viu um menininho, 5 aninhos, ajoelhado, mãozinha junta, ajoelhado na cama, e orando, em posição de oração, e ele falava baixinho, baixinho, e ele foi chegando mais perto, porque ele queria ouvir a oração do filho. Foi chegando mais perto, até que ele ouviu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, até o fim do abecedário. A hora que terminou, de novo, A, B, C, D, E, F, J, K, L. A hora que ele falou amém, o pai entrou, falou: filho, o papai está muito feliz, muito orgulhoso de ver que você estava orando, em posição de oração, tudo. Mas o pai não entendeu nada. Por que você falou abecedário, em vez de falar com... Pai, do jeito que vocês fazem oração, eu não sei fazer. As palavras bonitas que vocês falam, eu não sei falar. E eu não sei direito o que eu peço para Deus. Mas eu sei que Deus tem o poder de juntar todas as letrinhas e colocar nas palavras que eu precisaria pedir para Ele. Vocês têm dúvida que essa oração foi atendida? Às vezes nós somos assim. Então vamos orar o nosso abecedário aqui. Senhor nosso Deus, eu te louvo por essa noite, eu te louvo que nós estamos na tua casa, eu te louvo, ó Deus, porque nós temos palavras para falar contigo. Mas assim como aquele menininho, Senhor, pega todo o abecedário existente e faz para nós, Senhor,
aquilo que nós não sabemos fazer. Faz na nossa vida, Deus, aqueles pedidos que nós não sabemos pedir, mas que nós precisamos para que nós tenhamos uma vida de acordo com a Tua vontade. Cuida de nós, Senhor, cuida da Tua igreja. Senhor, eu te peço nesta noite, se tiver alguém aqui em Lodepar, Senhor, tira da terra do esquecimento. Se tiver alguém aqui se sentindo como Mefibosete, Senhor, faça na vida deles como Davi fez. Mostra a Tua graça na vida de cada um deles, Senhor, e que eles possam se sentir príncipes, princesas, que eles possam se sentir íntegros, Senhor, que eles possam restituir a sua autoestima e a sua fé. Cuida, ó Deus, de cada um, cuida da Tua igreja, Senhor, cuida de nós e ensina-nos a orar na simplicidade que aquele menino orou. Cuida de nós, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém.